Meus queridos irmãos, com muita alegria em minha alma, eu lhes desejo mais uma vez a paz do nosso Senhor Altíssimo Deus e que também a paz que Cristo promulgou ao dizer: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esta paz possa envolver a todos nós, participantes de mais esta santa reunião na manhã deste dia. Que as virtudes de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo possam nos envolver para que no transcorrer desta santa reunião todos nós possamos, em comunhão espiritual real e verdadeira entre nós, família apostólica e o reino dos céus, desfrutarmos de tudo que o nosso Pai Celeste tem para nos dar. E que estes ensinos que nos relembra o acontecimento do Natal de Jesus, pelas profecias, pelo plano do nosso Deus, possa se consolidar no nosso coração com muita clareza e com muito entendimento. E que possamos, então, viver isto a cada dia de nossas vidas. Sendo assim, nós iremos dar início oficialmente a esta santa reunião. Convido, por gentileza, os assentados que puderem, coloquem-se em pé. Nós vamos orar, ou seja, nós iremos falar com Deus. Abra seus corações, expresse tudo o que tem de sentimento ao nosso Criador e aos nossos santos. Em reverência. Vamos orar. Querido Mestre, nosso Senhor Jesus, aqui estamos na Sua presença mais uma vez, com grande júbilo em nossos corações, pela vida que o Senhor nos deu. Não apenas esta vida física, material, do nosso ir e vir, mas especialmente da nossa vida espiritual, que o Senhor nos resgatou com o seu sangue e com o seu corpo glorioso, nascido por um milagre extraordinário da Mãe Virgem Maria Santíssima. A nossa Mãe Celestial, que assim como nós amamos, adoramos e reverenciamos o Senhor, também amamos a ela. Reconhecemos a presteza da sua vida, do seu ministério, da sua humildade, da sua submissão. E ao participarmos desta santa reunião, tendo a presença gloriosa do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa em nosso meio, do pastor por excelência, o nosso santo e querido irmão Aldo, nós temos um grande desejo dos nossos corações de adorá-los, exaltá-los e bendizê-los. E que nesta oportunidade, então, expressemos-o, exaltando, bendizendo e glorificando a todo o reino celestial. Então receba este carinho, esta adoração, este amor e até mesmo o canto de exaltação da família apostólica aqui reunida. E que este ato enobreça e glorifique o nosso Pai, Senhor Deus e o seu divino Espírito Santo, pela clareza em todos estes acontecimentos do seu amor, que falou mais alto em favor da humanidade. Agora, neste momento de santa reunião, estamos nós reunidos. Cada um de nós temos desejo do nosso coração. E entre eles está o louvor, a glorificação, mas também está o conhecimento que buscamos, o aperfeiçoamento do nosso espírito, o preparo para a nossa caminhada e o fortalecimento principalmente de nossa fé. Seja-nos dado tudo isto, a Santo Irmão Aldo, pelas mãos poderosas do Senhor, junto ao Consolador e na intercessão diante de todo o poder celestial. E que acrescido a nossa súplica, seja dado a tudo aquilo que se julgue necessário para a nossa vitória ser proclamada a cada dia. Somos muito pequenos diante da grandeza do seu amor ao Pai, da sua bondade e da sua misericórdia. Então, olhai por nós
e dê-nos tudo o que precisamos. Para esta reunião, pedimos o maior número possível de presença de santos, de anjos, ou até mesmo dos apóstolos ou dos santos profetas, para que a nossa reunião possa ser mais brilhante, mais vibrante, mais fulgurosa. E por tudo isso é que, neste momento, crendo nas providências divinas e na intercessão do santo irmão Aldo, eu declaro nossa reunião iniciada para a glória e louvor de todo o reino celestial. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso Inário Igreja Forte.
Agora eu faço a leitura de um depoimento de fé, onde eu compartilho com a igreja este depoimento para o fortalecimento de nossa fé e para que todos possam ter o conhecimento do poder da santa voz do Santo Irmão Aldo sobre nós. Diz assim, a nossa irmã senhora Florinda Luiz de Jesus, residente na cidade de Paraíso do Tocantins, no estado do Tocantins, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em novembro de 2025, sobre as bênçãos recebidas por sua mãe, senhora Augusta Luiz de Jesus. Em junho de 2021, minha mãe, que sofre de problemas cardíacos decorrentes de doença de Chagas, levantou-se e sentiu forte tontura, vindo a cair e quebrar o fêmur. Foi hospitalizada e, pelas bênçãos do poder celestial, resistiu. Passou por cirurgia, recuperou-se bem e, após 3 meses de acompanhamento fisioterápico, voltou a andar. Entretanto, a insuficiência cardíaca foi se agravando dia após dia. Ela sentia cansaço e apresentava episódios de taquicardia não sustentada, em que o coração ficava alguns segundos sem movimentos, trazendo risco de morte súbita. Passou então a ser acompanhada por um cardiologista e especialista em implante de marca-passo, que iniciou um novo tratamento medicamentoso e indicou o implante de um cardiodesfibrilador, CDI. Na primeira consulta, o médico afirmou que a função cardíaca dela estava em apenas 25% e que era um milagre estar viva, dado o quadro tão grave. Porém, com muita fé, sempre em oração e confiantes nas bênçãos e proteção da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, tudo se encaminhou com admirável rapidez. O implante foi realizado em 12 de fevereiro de 2025 e, desde então, sua recuperação tem sido sustentada. Hoje, aos 93 anos de idade, a irmã Augusta continua participando da Santa Igreja Apostólica, da qual faz parte há 50 anos, e sente grande alegria em poder estar presente em nossas reuniões. Gratidão e glória a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vô Rosa e ao Santo Irmão Aldo pelas bênçãos alcançadas. Aí está, irmãos, um depoimento de fé, de grande valia para o fortalecimento da fé apostólica. E eu quero até enfatizar um ponto, porque todos ouviram. Esta nossa irmã, ela consta hoje com 93 anos de idade. Nossa irmã Augusta. Especialmente para os nossos irmãos de mais idade aqui presentes. Nunca se abata com as lutas e as pelejas da vida. Permaneça firme na fé. Fortaleça-se. A Santa Vó e o Santo Irmão Aldo podem realizar milagres importantíssimos na vida de todos nós. Para Deus, esta que nós chamamos de idade não existe. Não existe. Principalmente quando algum diagnóstico médico diz: não, isso é da idade avançada e é assim mesmo. Não é. Para a medicina, sim. Não descredibilizando também a medicina, mas para Deus tudo é possível. Então amemos esta igreja, exercitemos nossa fé e nós outros também procuremos estimular a fé e fortalecer a cada irmão e família apostólica. Amém. Agora nós ouviremos a orquestra apresentando a música do hino Santo Natal.
Filho, Príncipe da vida, que entre os homens ele viveria. Porém, eu não entendia, porque Jesus precisou sofrer para dar vida, morrer precisaria, para que outros pudessem viver. Ele que tanto ensinou a vida, a paz e o amor. Ele que a muitos libertou. Seu sangue inocente derramou. Porém, agora que eu cresci, tão linda história eu compreendi. Se hoje vivo tão feliz assim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Agora tudo hei de fazer para viver, Ele obedecer.
Meus irmãos, agora neste momento de nossa santa reunião, nós vamos passar para a parte da mensagem. Nós temos uma importante mensagem em nosso boletim para juntos compartilharmos da mesma, preparando ainda mais o nosso espírito para as celebrações natalinas. Na data oficial do nascimento do nosso Senhor Jesus, onde este acontecimento demonstra com muita clareza o amor divino. A mensagem publicada em nosso boletim diz o nascimento de Jesus e as profecias do plano de Deus. Desde os primórdios da história bíblica, Deus revelou o seu plano de salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus foi um acontecimento isolado, mas o cumprimento de promessas feitas séculos antes, anunciadas pelos profetas e aguardadas pelo povo de Israel. Ou seja, irmão, desde os princípios, nós observamos o plano de Deus de salvar a criatura humana. E Jesus, ele nasceu de certa forma que quase ninguém percebeu. Por isso fala de um acontecimento isolado. E exatamente foi desta forma porque os homens estavam muito distantes do Criador de Deus. O pecado dominava muito a humanidade, o orgulho, a vaidade, a soberba, a ambição e tantos outros sentimentos opostos à vontade de Deus. Mas mesmo desta forma, Deus o Pai enviou seu Filho amado. Mas para este acontecimento, Deus, usando aqueles homens santos, ele foi anunciando como se daria o nascimento e nunca foi anunciado que nasceria Jesus. Os irmãos vão observar, ou já observaram isso, creio, que sempre é referido como o Messias, como Salvador, como Redentor, como Príncipe da Paz. Nunca foi dito, eu enviarei Jesus. Por quê, irmãos? Para não acontecer do espírito das trevas, usando as pessoas mal intencionadas, usarem de falsidade. Para enganar a humanidade. É o que sempre aconteceu e acontece até nos dias de hoje. As pessoas tentam enganar uns aos outros para tirar proveito. E isso tudo, irmãos, não é às vezes nem pelo desejo da própria criatura humana. São pessoas que deixam-se levar e são dominados muitas vezes pelo espírito opositor ao Espírito de Deus. Então, estas profecias se deram. E o profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, e foi usado por Deus para revelar detalhes impressionantes sobre o nascimento e a missão do Messias, e as suas palavras inspiradas anunciam fatos que se cumpriria de forma precisa na vida de Cristo. A virgem que conceberia, o menino chamado Emanuel, o filho dado por Deus, a luz que viria ao mundo, e o servo fiel que sofreria para trazer a salvação. Essas foram as nomenclaturas usadas para definir o envio do Filho do Altíssimo. Ou seja, quem ele seria?
Cristo, o Messias, o Emanuel, a luz do mundo, o servo fiel. Vejam bem, irmãos, as providências divinas e o preparo do Criador para enviar o seu Filho amado, para que não houvesse deturpação da verdade dos céus. São providências, a sabedoria de Deus, isso, irmãos. Isaías começa mostrando que o sinal viria de maneira extraordinária, ou seja, jamais visto, algo que, pelo raciocínio humano, pela lógica humana, seria impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ou seja, dentro da humanidade isso é impossível acontecer, somente pelo milagre divino, de forma extraordinária. Esse anúncio revela que o nascimento não seria comum, ou seja, não seria uma naturalidade, mas marcado pela intervenção divina, poder do Altíssimo. Emanuel significa Deus conosco, indicando que o próprio Senhor viria a habitar entre os homens. Por isso que, quando fala de Jesus, fala o Deus encarnado. Mais adiante, Isaías descreve o menino que nasceria. Como seria um ser humano, aos olhos da carne, semelhante aos homens. Porém, a distinção, irmãos, está no Espírito, onde diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, as qualidades, as virtudes do menino que nasceria seriam essas. Porque isso, irmãos, não foi depois do acontecimento, foi a profecia de Deus de como seria, de como se daria, o que representaria. E aqui vemos não apenas o nascimento, mas também os títulos que revelam a sua identidade divina e a sua missão de trazer paz e justiça. Vejam a clareza de Deus, irmãos, ao anunciar a vinda de Jesus. Para não ficar à sombra da dúvida, será este o Filho de Deus? Ou será aquele a promessa de Deus? Será aquele outro que foi quem Deus prometeu? Não. Ele foi muito claro, muito enfático, muito preciso nas suas profecias, para não haver dúvidas nos corações. E todo cuidado e cautela, eu afirmo a igreja mais uma vez, para que não houvesse possibilidade do ser humano, dominado pelo espírito opositor de Deus, anunciar que ali haveria nascido o prometido de Deus. Mas somente quando se desse. E o profeta também fala da luz que viria ao mundo. Ele usou a expressão dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é Cristo, que viria para iluminar não apenas Israel, mas todas as nações, trazendo esperança aos que viviam em escuridão espiritual. Esta escuridão, irmãos, essas trevas mencionadas, não é um ambiente fechado, escuro em que nos encontramos, seja ainda durante o dia, um ambiente muito fechado fica escuro, isto é considerado trevas, mas está falando das trevas do espírito, onde a pessoa não consegue ver a luz divina. É esta luz divina que Jesus veio trazer com seu nascimento. Isaías anuncia ainda que o Messias seria da linhagem de Davi. Quando ele diz: do trono de Jessé sairá um rebento. Isso significa, irmãos, um sinal. E das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, da linhagem
da descendência. E esse renovo é Jesus, descendente de Davi, quem repousaria, ou melhor, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, capacitando-o para a sua missão. Ou seja, o Espírito Santo do nosso Deus envolveu Jesus. Neste envolvimento, ainda mais virtudes foram-lhe acrescentadas para que cumprisse a sua missão salvadora, irmãos. Porque a missão de Jesus, ela é uma missão que, pelos olhos da carne, nós não conseguimos avaliar. Não conseguimos avaliar, somente pelos olhos do Espírito, onde pôde haver tanto amor, tanta dedicação, tanto perdão, para que isto acontecesse. Perdoar o pecador, perdoar os perseguidores, vir a esta terra, tudo o que Jesus viveu, somente com capacidade especial para cumprir esta missão. Porque nenhum outro ser nesta terra sofreu tantas perseguições quanto Jesus. E sequer também pôde declarar tanto amor nas suas ações e tanto perdão aos perseguidores e à criatura humana. O profeta não se limita ao nascimento, mas descreve também sobre a missão do servo de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Jesus, ao iniciar o seu ministério, leu esse texto na sinagoga e declarou que ele cumpria, ou melhor, que nele se cumpria as profecias. Então aqui está, irmãos. O anúncio foi feito, a profecia foi anunciada. E quando ele veio a esta terra, ele declarou. Quando ele reunido na sinagoga, ele leu isto, declarando que ele era o enviado de Deus. E por fim, o profeta Isaías revela que esse Messias seria também um servo fiel e sofredor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aí declara como seria o Filho de Deus, irmãos, maior em poder, em virtude e em santidade. Embora nascesse em humildade, sua missão culminaria na cruz, trazendo redenção e salvação para todos os que crescem na sua palavra. A narrativa de Isaías mostra que o nascimento de Jesus não foi um acaso, mas parte de um plano eterno. Plano que Deus criou desde o início até o fim da raça humana. Ele nasceria de uma virgem. Seria chamado Emanuel, Deus conosco. Traria luz aos povos. Viria da linhagem de Davi. Seria ungido pelo Espírito Santo. Cumpriria missão como um servo fiel. Porém, iria sofrer para nos trazer a salvação. Veja que profecia completa, irmãos. Profecia completa. Tudo o que ele anunciou se deu na vida de Jesus. Exatamente porque ele foi inspirado por Deus o Pai para proclamar estas coisas. Assim, Isaías nos conduz desde o anúncio do nascimento até a revelação da obra completa de Cristo, mostrando que cada detalhe foi planejado por Deus para que o Salvador viesse ao mundo. Então, tudo o que Deus planejou a respeito do Messias e Salvador, o profeta Isaías anunciou.
O profeta Isaías é um dos que mais anunciou o nascimento e a missão do Messias, porém outros também anunciaram. Por exemplo, também Miqueias, grande profeta que viveu na mesma época de Isaías, profetizou sobre o lugar do nascimento do Messias. Vejam bem, irmãos, para completar a obra de Deus, Deus usando outro profeta. Quando diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre as milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Ele fala com aquele local, ele destina aquele local, ele aponta, e tu, Belém Efrata. Ou seja, muito pequenina. Muito pequenina. Mas foi escolhida por Deus, irmãos. Porque Deus glorifica até mesmo nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas no tamanho, mas na pureza daquele ambiente, daquele local, Ele glorifica. E muitas vezes é glorificado. Jesus nasceu em Belém, em cumprimento a este anúncio para atender o decreto para o recenseamento. O profeta Jeremias foi um profeta que viveu 600 anos antes do nascimento do Messias e profetizou sobre a descendência. Observem aí, irmãos. Um profeta anunciou como seria, como realizaria o seu ministério. Outro anunciou onde nasceria. Agora vem este outro profeta e fala da descendência, de qual linhagem, qual origem familiar, biológica de Jesus. Veja Deus na sua infinita sabedoria. E ele anunciou dizendo, levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jesus é chamado filho de Davi, descendente da linhagem real. Oséias, outro profeta, que profetizou sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei a meu filho. São José levou a Virgem Maria, o menino Jesus, para o Egito, fugindo do rei Herodes que queria matá-lo. Olha aí, irmãos, a sabedoria divina. Ele traçou muitos anos antes do nascimento como tudo se daria. Como tudo se daria. E no Salmo 2, atribuído ao rei Davi, lê-se, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo expressa a esperança da vinda do Filho de Deus, a quem Deus concederia poder sobre as nações para trazer salvação e restabelecer o reino de Deus na terra. Ou seja, ele anunciou naquela esperança da vinda do Filho de Deus, das profecias, ele anunciou. Vejam bem, até o rei salvista Davi anunciou algo sobre a vinda de Jesus, irmãos. E essas profecias revelavam que o Messias viria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Nos evangelhos, a narrativa do nascimento de Jesus é detalhada, especialmente no livro de São Mateus e São Lucas. O evangelista São Lucas relata que o anjo Gabriel apareceu à virgem, uma jovem de Nazaré, e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Surpresa, ela perguntou ao anjo como isso seria possível, já que ela não conhecia o homem algum. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, o poder do Altíssimo a envolveria, de modo que o menino seria chamado Filho de Deus. Maria, então, respondeu com fé e submissão, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
ou seja, os registros de como se deu o momento em que Deus, o Pai, através do seu Espírito Santo, gerou Jesus no ventre de Maria Santíssima. Irmãos. E a humildade dela e a sua submissão ao anjo enviado de Deus, a fé dela, a confiança de Maria Santíssima, em que Deus estava lhe usando para enviar o seu Filho amado. E José, o seu noivo, São José, também recebeu a revelação em sonho. O anjo lhe disse para não temer receber Maria, pois o que nela havia sido gerado vinha do Espírito Santo. O nome da criança seria Jesus, o que significa o Senhor salva. Neste momento, irmãos, do sonho de São José, foi quando então Deus, através do anjo, revelou a São José que o menino seria chamado Jesus. Neste momento, e para ele, e não publicamente. Até então, se ouvia falar do Salvador e de todos os outros nomenclativos dados a Jesus durante as profecias. No contexto histórico, César Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos a se registrarem em sua cidade natal. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Maria estava com a gravidez avançada e, ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias. Acolheram-se, então, num pequeno estábulo, onde Maria deu à luz o menino Jesus, que foi colocado numa manjedoura. Esse cenário humilde mostra que o Salvador veio não em glória terrena, mas em simplicidade acessível a todos. Pastores que estavam nos campos receberam a notícia por meio de anjos. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha aí, irmãos, que maravilha! Aqueles pastores puderam contemplar a glória de Deus, irmãos. Os anjos anunciaram a eles, e eles foram os primeiros a visitar o menino Deus, confirmando que o evangelho seria anunciado primeiro aos humildes e simples de coração. Aqueles homens mais simples. Não fora a autarquia, o reinado e toda a sua equipe que tomaram conhecimento do nascimento de Jesus. Não, foi aqueles pastores que estavam lá no meio do campo, pernoitavam, zelando das ovelhas do seu rebanho. Eles foram os avisados por Deus através do anjo. Por isso que a humildade, irmãos, deve ser algo importante na vida do Filho de Deus. E São Mateus relata que uma estrela guiou os sábios do Oriente até Belém. Os reis magos trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como Rei, Deus e Senhor. E esse acontecimento mostra que o nascimento de Jesus Cristo não foi apenas para Israel, mas para todas as nações. Os irmãos entenderam? Porque os reis magos, eles não eram dali, daquele local, ou seja, onde Jesus nascera, em Israel. Eles vieram de outras nações, se dirigiram para lá. Então, Jesus nasceu não somente para aquele povo, mas também para todas as nações. O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as Escrituras e mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para ser Emanuel, Deus conosco, habitando entre os homens, e para iniciar o plano de salvação que culminaria na cruz e na gloriosa ressurreição, trazendo perdão e vida eterna. Então Jesus nasceu, irmãos, já com o plano traçado por Deus para todos estes acontecimentos. Ele veio, trouxe o reino dos céus, declarou publicamente, viveu,
Quando eu digo declarou, é nos ambos sentidos, tanto no anunciar pelo seu evangelho pregado, como também pelos legados deixados pelo evangelho vivido. Não somente pregou, mas ele viveu realmente o que pregou. Para que isso ficasse com muita clareza aos homens, a possibilidade de um ser humano viver em santidade nesta terra. E o legado que Jesus deixa é muito grande, irmãos. E depois, para cumprir o plano divino de salvação, foi levado àquela cruz, derramou o seu sangue, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, venceu o poder da morte, deixou a promessa do Consolador, deixou a promessa do Santo Pastor, nestes dias voltou, está conosco. Creiam assim, irmãos, Jesus aqui está neste momento, recebendo o carinho e a adoração de todos os que realmente o amam e adoram. Por isso a importância da nossa reverência, da nossa submissão aos desígnios de Deus o Pai para nossas vidas. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um marco do cumprimento do plano divino. Tanto isso é fato, irmãos, que nós ouvimos nesta mensagem, está registrado nas Escrituras Sagradas. Antes de Cristo, citou 600 anos antes de Cristo, quando Cristo nasceu, o calendário que rege a humanidade, ele zerou. Dali para trás foi um tempo, um período, de quando Jesus nasceu para cá foi outro período. Então nós estamos há 2025 anos completando do nascimento de Jesus. Então foi um divisor de períodos da raça humana. E isso tem uma importância, isso tem uma relevância. Não é apenas um número, irmãos. Mas é assim um marco histórico do plano de Deus. E Deus, em sua sabedoria, preparou cada detalhe. Ele preparou as profecias que apontavam para o Messias, a anunciação, a Virgem Maria, São José, por aquele anjo. E o contexto político na época, irmãos, ele preparou tudo isso, que levou a família a Belém e o testemunho dos pastores e dos reis magos que viram o nascimento de Jesus. Então, tudo que Deus preparou, podemos dizer como está registrado há 700 anos, há 600 anos antes de Jesus nascer, quando ele nasceu, tiveram as testemunhas que viram, ouviram e viveram aqueles momentos e afirmam, testificam, e com isso o reino de Deus é glorificado. Então agora, irmãos, finalizando esta mensagem, tudo isso revela que Jesus é o Messias prometido e a esperança da humildade. Seu nascimento prova que Deus não abandonou o mundo, mas veio pessoalmente para salvar a humanidade do pecado. De que forma? Através de Jesus, Deus revelou o seu plano de redenção. E hoje aqui estamos redimidos e salvos para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo. Que esta mensagem possa nos fortalecer ainda mais para as celebrações natalinas em família de Deus, irmãos. E isto tem o seu significado. Família de Deus é aquele que ama a Deus e ama a todos indistintamente, o seu próximo. Cultivemos este amor em nosso coração e sejamos felizes e bem-aventurados. Amém. Agora então, nós iremos ouvir o coral que apresenta o hino Canto para o Primaz.
uso da santa vossa. É supremo pastor, ainda persiste. Prezados irmãos, nesta expressão, estendemos nossa gratidão não só ao Santo Irmão Aldo, mas a todo o poder celestial, ao Pai, ao Filho, ao Divino Espírito, à Santa Avó, à Mãe Virgem Maria, aos santos, aos anjos, bem como aos santos apóstolos e santos profetas. Também vos agradeço, em nome deles, pela presença, pela reverência, pela dedicação ministerial de cada presente, cada participante. Agradeço-vos também pela colaboração financeira. Agradeço a todos que colaboraram para o acontecimento desta reunião. Obreiros, diáconos, diaconisas, pessoas responsáveis que cuidaram da parte técnica, som, filmagem, todas essas coisas que foram e são importantíssimas para a obra da igreja, irmãos. São importantíssimas para a obra da igreja. Cada detalhe às vezes parece insignificante. Eu disse parece, mas não é. Porque tem um grande valor para Deus. E tenham uma certeza de uma coisa. A Santa Avó e o Irmão Aldo estão vendo tudo isso, nosso Deus também, e está concedendo em abundantes bênçãos, porque Deus observa tudo. Sirvam com amor. Valorize esta igreja, valorize os atos de nossa reunião e todos os envolvidos neste acontecimento. Gratidão a Deus e gratidão a todos. Que a Santa Avó e o Irmão Aldo os abençoe grandemente. Coloquem-se em pé, por gentileza, todos que puderem. Nós iremos encerrar a nossa reunião.
Então coloque-se em sentido de oração e sejamos fortes e unidos também nas nossas orações. Lembramos daqueles que precisam, até de pessoas não apostólicas. Vamos orar. Toda honra, gratidão e louvor expressamos ao Senhor nosso Deus, ao seu divino Espírito Santo, pelo Filho amado que nos deste, usando aquela serva humilde, tão bondosa, a Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, aquela que é a nossa companhia em todos os momentos de nossas vidas. Nós cremos e te amamos, Mãe Santíssima, assim como amamos também a nossa avó, que é a nossa mãe, que é a Rainha dos Céus, que é o Espírito Consolador, pois se conhecemos toda esta verdade do reino dos céus e colocamos em prática em nossas vidas, também devemos à Senhora. Pela sua fidelidade, pelo seu amor e submissão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que pudesse ser restabelecido o seu reino na terra e fosse nos dado como Espírito Consolador, exatamente para ouvir a nossa súplica, para nos consolar, para nos confortar, para preparar o nosso espírito. Então reconhecemos a grandeza e a nobreza da sua vida e do seu ministério, ó Santa Avó Rosa. E o pastor por excelência, o Santo Irmão Aldo, aquele que a maior parte da família apostólica nesses dias presentes, te conhecemos, primaz. Te abraçamos, beijamos as tuas mãos, as faces do seu rosto, e por vezes ouvimos palavras diretamente a nós, até numa particularidade, nos incentivando a termos fé, a termos confiança, declarando quando pedimos algo ao Senhor que iria falar com a avó, e confia em Jesus, confia na avó, confia em Maria Santíssima. Esta confiança nós temos, e é por isso que ao dirigirmos-nos em oração, suplicamos a este poder para nos envolver, e na aplicação da justiça e do juízo divino seja nos dado tudo o que precisamos, ou seja, além daquilo que pedimos ou suplicamos. Então, neste momento de oração, ouça cada pedido. As necessidades dos seus filhos e filhas estão sendo apresentadas por eles. Este momento de oração é o momento em que nós, como Igreja Apostólica, nos unimos e desejamos nos fortalecer espiritualmente, a ser acrescidos na sabedoria, na humildade, na paciência, na perseverança, na fé irrestrita e na confiança no poder que está sobre nós. Cremos, confiamos que está nos ouvindo e irá nos conceder. Ajude-nos, Santo Irmão Aldo, para permanecermos firmes nesta caminhada apostólica e que possamos ser unidos em perfeição. E que as coisas que acontecem, talvez em nossas vidas, alguma pequenez, alguma falha da nossa parte, perdoa-nos, Santo Irmão Aldo, para que possamos ser fortalecidos, vivificados e termos as suas bênçãos. Jesus deixou isto claro no seu ensinamento quando foi realizar aquele milagre. Primeiro ele disse: perdoados são os teus pecados, tenha fé, levante e siga. E hoje nós aqui estamos com esta fé e com esta confiança. Então eu apresento também, junto com a oração da família apostólica, os pedidos que foram depositados nesta caixa sobre este altar. Tem os seus objetivos, tem confiança, tem esperança, ou às vezes até perseverança na fé. Para aqueles que têm as suas dificuldades de locomoção, às vezes de visibilidade, de audição, às vezes de compreender algum ponto. Ó irmão Aldo, abra o coração de todos e ajude para que estas bênçãos neste momento sejam dadas. Se for da tua justiça, ó Pai, e tiver alguém dentre a família apostólica necessitando até mesmo de um milagre extraordinário, isso eu me refiro não somente a nós que aqui estamos presentes, mas à família apostólica de um âmbito geral. Se estiver alguém necessitando de um milagre extraordinário e for da justiça de Deus Pai, realize neste momento, porque o glorificado é o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, como autor da vida, o nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e o nome do Senhor, profeta Irmão Aldo, porque testemunhamos com júbilo e com alegria cada graça e bênção recebida. Agora, neste momento que estamos encerrando a nossa reunião, cada um de nós iremos nos dirigir aos nossos lares. Eu peço ao Senhor que envie os santos e anjos para guardar a todos, amparar, proteger e livrar de perigos e males na jornada, e que possamos ter nos nossos lares uma boa estada, uma boa noite, que a semana que vai se iniciar de atividades de trabalho
possa ser na companhia do Senhor, amparados, guardados e protegidos pelos santos e anjos, e tenham sempre bom êxito em tudo o que forem fazer, com amor, com justiça e dignidade. Sendo assim, despeça-nos, Senhor Deus. E então, irmãos, é de Deus o Pai que está sendo nos dado, e recebamos a graça e a bênção do Pai Todo-Poderoso, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do santo profeta Irmão Aldo e dos santos e anjos dos céus. E por tudo isso e por mais esta santa reunião, declaramos nossa gratidão, nosso louvor e adoração. Fazemos hoje e sempre o faremos com muito júbilo em nossa alma. Amém.